O técnico em eletrotécnica tem a possibilidade de elaborar e executar projetos elétricos, como também atuar em qualquer das 4 grandes áreas da elétrica: a geração, transmissão, fornecimento e consumo. Todo profissional, como todo cidadão que pratica ou deixa de praticar uma ação, por ela ele responde, sendo de dever obrigatório esclarecê-la perante as pessoas e a sociedade. Mesmo que tal ação não infringir alguma norma jurídica, não quer dizer que a pessoa que a executou não deixará de ser o responsável. Um exemplo: o avô que dá uma sobremesa ao neto antes do almoço. Quando a pessoa ou o profissional desobedece uma norma jurídica, violando o direito, mas não causando danos, o ato é chamado de antijurídico. Por exemplo, uma pessoa que deseja transmitir parcela dos seus bens a outra pessoa após sua morte. Ele realiza um testamento para tal finalidade. O ato praticado por ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência ou imperícia, que viola direito e causa dano a outrem, é chamado de ato ilícito, sendo imposto ao agente causador o dever de reparação. Se a lesão tem repercussão moral ou patrimonial, configura-se responsabilidade civil. Se o motivo da desobediência é o desrespeito à norma penal, na qual não se pode dispensar os deveres sociais, então é responsabilidade criminal. Se deixar de cumprir as normas trabalhistas, então denomina-se responsabilidade social. Se for decorrente da violação de cláusulas de contrato de trabalho, tem caráter trabalhista. É importante observarmos que o responsável é o causador. Porém, quando a lesão é cometida pelo empregado, entende-se que a responsabilidade à empresa na qual ele trabalha. Quando a responsabilidade decorre de ato próprio, denomina-se direta. Quando resulta de ato alheio, denomina-se indireta. Então, pessoal, vimos aqui sobre a questão da responsabilidade, que ela é dividida entre profissional, responsabilidade civil, responsabilidade criminal e responsabilidade trabalhista. Observando aqui nessa tabela à esquerda, sobre a responsabilidade, qual será o fato gerado do ilícito? O tipo de ação, quem será o agente responsável pelo processamento, qual vai ser o dispositivo legal e qual será a consequência. Seguindo aqui na responsabilidade profissional, vamos analisar o seguinte: o fato gerador do ilícito foi o exercício ilegal ou aético da profissão. Então ele não seguiu as normas e aí causou algum dano, certo? Causou algum dano. E qual vai ser o tipo de ação? Vai ser um processo ou infração profissional. E quem será o agente responsável pelo processamento ou essa infração profissional? Será, no caso, o CFT, Conselho Federal dos Técnicos, no caso dedicado aos profissionais técnicos de 2º grau, o técnico em eletrotécnica e os demais técnicos de 2º grau, certo? Se for a nível superior, como engenharia, agronomia, arquitetura, aí já serão outros conselhos, como por exemplo, engenharia será o CONFEA e CREA, que nós estudamos nas aulas anteriores sobre esses conselhos. Como nós estamos dedicados ao curso de eletrotécnica, eu informo aqui o CFT. Bacana? Então o CFT será o agente responsável pelo processamento do exercício ilegal ou aético da profissão. E qual vai ser o dispositivo legal que ele vai analisar em cima? Vai ser da legislação profissional. E qual vai ser a consequência? Penalidades. Professor, qual será a penalidade? Não tenho como descrever. Vai ser dependente do exercício do fato gerador do ilícito que causou algum dano a alguém, e quem vai analisar isso, quem vai definir essa penalidade vai ser o Conselho Federal dos Técnicos, em cima da legislação profissional. Já a responsabilidade civil
pelo fato gerado do ilícito, como por exemplo, um dano moral, pessoal ou patrimonial. Você está numa obra, por exemplo, e a obra você desmoronou, a obra desmoronou porque você não realizou um projeto em cima das normas, por exemplo. Então aconteceu um dano patrimonial. Então aqui vai ser a responsabilidade civil, tá? Então vamos ver aqui. Qual vai ser o tipo de ação? Ação civil. Quem será o agente responsável pelo processamento? Vai ser a justiça comum, essa justiça que tem em toda a cidade, lá no fórum e tudo. Então vai ser a justiça comum que vai ser o responsável pelo processamento. E em cima de qual dispositivo legal? Do Código Civil. Qual será a consequência? Indenização. Então possivelmente você poderá ser indenizado. Então isso daqui estabelece para todos os profissionais, o técnico, superior. Imagina uma pessoa que vai construir uma casa e ele não constrói em cima das normas, seguindo as normas. O que vai acontecer? A casa pode cair uma parede, pode cair uma laje, pode rachar, pode criar grandes rachaduras. Então aqui ocorreu um dano patrimonial, mas também pode acontecer um dano moral. Dano a uma pessoa, dano moral pessoal a uma pessoa, tá bom? Então aqui sobre responsabilidade criminal. Fato gerador do ilícito. Uma contravenção ou um crime. Aconteceu um crime aqui, ó. Então, qual vai ser o tipo de ação? Ação penal. Quem será o agente responsável pelo processamento? Será a justiça comum. Qual vai ser o dispositivo legal que eles vão atuar em cima? Através do Código Penal, será o Código Penal. E qual vai ser a consequência dessa responsabilidade criminal aqui? Penas, então haverá penalidades. Qual vai ser a pena, professor? Eu não posso descrever, eu não tenho como descrever. Quem vai analisar isso será a justiça, tá? Sobre o fato ocorrido que gerador do ilícito, gerou um dano, uma questão de um crime. Por exemplo aqui, uma pessoa morreu. Aconteceu uma morte, uma pessoa morreu, ou várias pessoas, enfim, deve ser analisado e avaliado pela justiça e a consequência serão penas. Já sobre responsabilidade trabalhista, o fato gerador do ilícito, o não cumprimento de obrigações contratuais. Então você foi contratado para executar um determinado serviço e você não cumpriu aquelas obrigações que estão sendo seguidas no contrato. Então aí gerou um dano a alguém, gerou uma causa a alguém. Qual vai ser o tipo de ação? Uma ação trabalhista. Quem será o agente responsável pelo processamento? A Justiça do Trabalho. Como é voltada ao trabalho, será a Justiça Trabalhista, a Justiça do Trabalho. Qual vai ser o dispositivo legal que vai atuar em cima sobre esse órgão responsável vai atuar? CLT. Qual vai ser a consequência? Indenização. Então, gente, qualquer dúvida sobre essa aula, comenta aqui nesse vídeo, ou me chama no WhatsApp ou no Google Sala de Aula. Eu estou aqui à disposição a semana inteira para te atender, tá bom? Qualquer dúvida é só me chamar. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus.